Academia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Eu sou Iraguaçu Filho, natural aqui da cidade de Fortaleza, sagitariano, nasci em dezembro e comecei meus estudos no ginásio Estela Maris, né? Minha educação infantil, meu ensino fundamental até a quinta série, eu fiz lá, um colégio que foi muito importante para mim, colégio de freira, e que a gente tinha, além das aulas, né, uma formação cívica muito interessante e também formação cultural e outras atividades como música. Lá eu aprendi flauta, lembro muito bem, meu irmão mais velho aprendeu piano lá, então foi uma lição de vida muito importante para a gente. Na sexta série eu fui para o Colégio Santa Cecília, que também formação religiosa de freiras, e que lá eu finalizei o ensino fundamental, estudei o ensino médio, que me preparou de forma adequada, e de lá parti para a universidade, né? Entrei na Universidade Federal do Ceará aos 17 anos, recém-completados, né? Já que eu sou de dezembro, e fiz Direito. Foram 4 anos e meio na Faculdade de Direito, uma faculdade que não somente trouxe ensinamentos jurídicos para mim enquanto aluno, mas também muitos ensinamentos de vida, ensinamentos das dificuldades também, muita troca de experiência com outras pessoas que já eram professores, já eram formados e que atuavam lá indiretamente, e também os monitores que eram os estudantes dos semestres mais avançados do que a gente. Eu pensava em fazer economia, né? No colégio eu pensava que faria economia, e quando comecei a me interessar, vi que só a economia não era o que eu queria. Eu queria falar sobre economia, falar sobre contabilidade, falar sobre direito. Pensei em fazer ciências atuariais, que inclusive era o primeiro ano, em 99, se eu não me engano, foi o primeiro ano na UFC. E aí eu acabei pensando, não, eu faço o seguinte, eu vou me dedicar a um desses pontos, decidi me dedicar ao direito. Tinha alguns colegas que falavam que ia fazer direito, que alguns colegas que tinham pais advogados, né, que gostavam muito da área. Resolvi fazer direito e pensei, eu faço uma especialização nessa área mais voltada para a economia, que eu sempre gostei, gosto até hoje, mas acabei não me dedicando na academia a nada da economia. Fiz direito, me formei em direito pela Universidade Federal do Ceará, muito satisfeito, realizado, gosto muito, né? Já trabalhei no setor público federal, da Justiça Federal, num concurso que assim que eu saí da faculdade, já emendei, tive essa oportunidade de ter prestado esse concurso lá em Teresina, fui morar em Teresina, depois fui para Campina Grande, passei por essa experiência na Justiça Federal, e atualmente sou da Justiça Estadual, outro concurso que eu passei, que eu sou oficial de justiça desde 2005, mais precisamente 3 de agosto de 2005. Então eu vou fazer 16 anos de oficialato, né? E é uma carreira que eu muito me identifico e gosto muito de trabalhar com o público, dialogando com o público. Então, dentro da minha formação profissional, a Faculdade de Direito na UFC, nos prédios históricos, dos primeiros cursos de Direito aqui do Brasil também, aqui o Estado do Ceará, tem esse diferencial, e a gente ter estudado num prédio ali histórico, da Faculdade de Direito, o prédio das Caixas d'Água, né, como é conhecido até hoje, o prédio da Salamanca, um prédio histórico, o primeiro prédio da Faculdade de Direito, aquele prédio mais ali para o lado da praça, né, da praça ali ao lado da Faculdade de Direito. Então, assim, muito importante para mim, nomes históricos ali passaram por aquele prédio. Muita gente boa aqui do estado do Ceará, que não ficou somente no estado, mas que foi para o Brasil, para mim é uma referência extremamente positiva de conhecimento. Eu sempre gostei do serviço público, né? Então a gente acabou entrando na Justiça Federal, depois na Justiça Estadual, fiz concursos públicos, outros concursos, né? Fiquei entre os classificáveis na Justiça Federal aqui no estado do Ceará, fui chamado na Justiça Eleitoral aqui no estado do Ceará, fiz concursos pelo Brasil para juiz do trabalho, mas eu sempre tive aquela vontade também de servir ao público no mandato, né? E aí, logicamente, dependeria muito da população, né? O eleitor, da escolha do eleitor. Em 2010, foi a minha primeira candidatura que eu postulei, foi candidatura a deputado estadual. Mas em 2001,
foi a minha filiação ao PDT, que eu já completei 20 anos, me filiei em fevereiro de 2001. Então a gente foi passando uma trajetória para e passo e tinha a referência do meu pai, que desde 89 exercia um mandato de vereador na cidade de Fortaleza, né? Sempre pelo mesmo partido, o PDT, meu único partido também, e já faz 20 anos que eu estou lá, e meu pai teve uma trajetória de 30 e alguns anos no PDT também, o único partido que ele teve. Então a gente foi, né, dentro de casa e participava indiretamente de algumas atividades, acompanhava nas campanhas eleitorais. Eu lembro bem da campanha de 96, né, acho que foi a primeira campanha que eu me envolvi mais diretamente. E ao que em 96 meu pai já tinha disputado algumas eleições. Em 88, 90, 92 e 94 ele tinha disputado as eleições de vereador que ele tinha sido eleito e as de deputado que ele tinha sido candidato, e em uma delas, inclusive, ele ficou, se eu não me engano, na segunda suplência, mas muito próximo do último eleito. Então a gente começou a se interessar, começou a ter essa vivência mais próxima, gostava de estar nas comunidades, gostava de estar, vez por outra, nas rádios, onde meu pai ia dar entrevista, ele sempre me levava. E aí, nessa área dele, eu acompanhei, porque na área de saúde, eu tinha essa vivência muito próxima com ele. Eu lembro todos os sábados eu saía com ele. Quando ele saía para ir para os hospitais que ele tinha feito as cirurgias e as altas da quinta e da sexta acabavam acontecendo no sábado, e ele ia fazer a visita aos pacientes, eu ia muito aos hospitais, mas no hospital não me sentia muito à vontade não, né? Tinha muito aquele medo de sangue, né? Dar uma pisada no hospital, o primeiro passo dentro do hospital, a dar logo aquela angústia, aquele mal-estar, né? Tem gente que até hoje, para tomar uma vacina, para fazer um exame de sangue, é assim, né? Para isso eu não tenho essa preocupação não, viu? Isso aí eu superei faz tempo. Mas em relação ao hospital, em relação a realmente ver o paciente ali, com algum momento com a sonda, né? Com o medicamento, até mesmo aquela roupa hospitalar, não me fazia bem. Mas na política não, na política eu me senti extremamente à vontade, porque eu sempre gostei desse diálogo com o público. E aí, em 2010, fui candidato pela primeira vez a deputado estadual, quando ele, 15, 20 dias antes da convenção, ele tinha tomado a decisão. Na época, acho que ele tinha em torno de 70 anos já. Ele disse, não, eu não tenho mais idade para postular, para ver o que é que vai dar. Então, eu não vou ser candidato. E aí, na véspera da convenção, eu cheguei para ele, eu lembro como se fosse hoje, saindo ali da Rádio Cidade, onde a gente tem programa de rádio até hoje. E aí eu disse para ele, pai, eu vou ser candidato. Aí ele tomou um susto, aqueles momentos iniciais após a decisão. Tinha conversado também antes com o presidente do partido, o deputado André Figueiredo, que é o nosso presidente hoje, inclusive. E ele disse, não, Iralson, vamos, você vem contribuir com o partido, você já está no partido há quase 10 anos, você tem muito o que contribuir, e é um pontapé inicial para que você possa disputar uma eleição e você também ter uma avaliação nas urnas. E aí, quando eu conversei com o pai na véspera da eleição, avisamos algumas pessoas que a gente, eu vou ser candidato, que algumas pessoas já tinham perguntado e o pai já tinha dito, não, que não seria candidato, estaria apoiando uma das candidaturas do partido. Fui candidato, né? Para mim uma experiência única, das eleições que eu já disputei, das 3 eleições que eu já disputei, para mim foi a eleição mais importante, que me trouxe a realidade do que é disputar uma eleição, do que é sair dos bastidores e ir para a linha de frente, de você poder dialogar diretamente com a população, ser cobrado, ser demandado, ser sugerido as pautas, né, as lutas, as causas, apresentar as suas ideias e você sair daquela zona de conforto. Então, para mim foi super importante. Eu lembro que eu não tinha muita desenvoltura até então, porque eu acho que só a candidatura é que ele coloca realmente, lhe dá a experiência de como acontece um processo eleitoral. E a desenvoltura de dialogar, tinha alguns momentos que eu disse, mas eu cheguei aqui, eu não conheço fulano, não conheço ciclano, não conheço essas pessoas que estão aqui na mesa, né? E o candidato é aquele que vem, que abraça, que aperta na mão, e as coisas têm que sair naturalmente. Então, a experiência de 2010 me deu essa desenvoltura mesmo, esse ritmo de entender como é o processo eleitoral e me fortalecer também dentro da minha timidez, né? Que eu evoluí, e eu digo que eu evoluí bem, porque hoje em 2021 é um cenário assim, bem tranquilo para mim,
que eu gosto, não faço nada forçado, porque acho que quando você entra na vida pública, você tem que gostar. Não adianta você dizer, não, porque meu pai foi vereador, porque eu tenho um avô, tenho uma família tradicional na política, eu tenho que ser candidato em algum momento, eu vou ser, e enfim, não. Estar na vida pública, fazer parte do parlamento, você viver aquele dia a dia, é para quem gosta, é para quem se identifica, né? E eu me identifiquei. Em 2010 foi essa experiência super interessante, né? Em 2012 meu pai foi candidato mais uma vez a vereador, foi reeleito, e ele dizia, meu filho, vai ser a minha última campanha. Em 2014 a gente viu a possibilidade dele ser candidato a deputado estadual, não estava nem no planejamento, mas a gente viu a possibilidade, a estrutura do partido, o trabalho que crescia também com a minha participação já na administração pública, servindo ao Estado e depois servindo ao município como secretário executivo. E aí, em 2014, ele quase foi eleito deputado. Faltavam 200 e poucos votos para que ele fosse eleito. O PDT fez 3 deputados naquela época. E aí a gente veio construir a nossa candidatura em 2016, dentro de um ciclo que eu cumpri. Começando ali em 2010, saindo do anonimato, saindo da zona de conforto, já para ir para a linha de frente da candidatura. 2011 eu fui secretário executivo do Meio Ambiente do Estado. 2013 eu fui secretário executivo da Assistência Social do município. 2016 eu saio para ser candidato a vereador. E aí eu vi assim, não, 2010 eu fui para um teste, né? A gente, logicamente, toda disputa que você vai fazer, você tem interesse de ser eleito, lógico. Quem for candidato e disser, não, eu vou ser candidato só por ser. Não. No fundo, você tem aquela esperança de que possa surpreender, de que possa ser eleito, e agora mais com as redes sociais, com a divulgação e exposição maior, né? O que não quer dizer que quem tenha milhares de seguidores seja eleito, e de quem tenha quase nenhum seguidor não seja eleito. Mas você passa a ser mais conhecido. Então, em 2016, eu fiz um ciclo, né? Passei 5 anos entre Estado e município na gestão, me fortaleci também tecnicamente em termos de conhecimento, e aí a gente foi para uma candidatura, né? Quando eu saí da prefeitura, eu passei aquelas de 1 a 2 semanas, assim, meio que 25 anos de uma vida praticamente diária de atendimento, de demanda, de pressão, de cobrança por resultados. E aí, de repente, eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Então, a gente foi reconstruindo, né, o nosso cotidiano, fazendo as visitas, fazendo os diálogos, conversando com as pessoas e colocando a ideia da candidatura a vereador, que já vinha sendo trabalhada pelo menos de 2014 até 2016. E aí, fomos candidatos, o PDT foi um partido que recebeu muitos vereadores, eu lembro que eram 2 vereadores eleitos em 2012, que eram o Didi Mangueira e meu pai. Em 2016, na eleição, eram 18 vereadores, né? Ou seja, 16 vereadores foram filiados ao PDT. E eu tinha um grande desafio, que era passar de 8 mil votos. Então, assim, e meu pai tinha passado 2 vezes. Uma, 8.013, em 2008, e em 2000, 8.700. Ou seja, muito distante daquela realidade daquele momento. E muita gente filiada ao PDT, e meu pai até falou, olha, meu filho, vai ser muito difícil. A gente vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que conquistar a confiança das pessoas, porque voto é conquista de confiança. E a gente foi dando continuidade a um trabalho com a referência dele, com a confiança que as pessoas sempre tiveram no nome dele. Foram muitas eleições que ele disputou, sempre muito bem votado nas eleições de deputado estadual na cidade de Fortaleza, sempre no mínimo dobrando a votação que ele tinha tido para vereador na eleição anterior à de deputado que ele disputava. E eu tinha esse grande desafio. Mas em 2010 eu tinha tirado quase 15 mil votos, dos quais acima de 9 mil em Fortaleza. Só que a eleição de deputado é uma eleição com menos candidatos, uma eleição que tem muita candidatura de pessoas fortes no interior. Então, assim, é uma eleição mais aberta em Fortaleza. Então, eu disse, olha, eu tenho que buscar pelo menos essa votação que eu tive em Fortaleza em 2010 para ter chance de ser eleito vereador. E fizemos um ciclo, um diálogo, um debate, conversamos com as pessoas, apresentamos nossas ideias, falava das minhas principais pautas na área da assistência social, na área da saúde e educação, que eram 2 áreas que meu pai atuava, principalmente saúde, com muito afinco, mas assistência social e meio ambiente eram as minhas experiências de gestão pública, né? Além disso, a questão do respeito, do combate às intolerâncias, era assim que eu colocava 5 ideias juntando com a juventude. Então, a gente foi, com muito diálogo, com muito debate, foi conversando e as pessoas foram se engajando. E aí, quando eu vi no lançamento da minha campanha
de 2016, a gente viu um grande número de pessoas que compareceram ao lançamento da candidatura. E aí, naquele dia em diante, eu disse, olha, a gente acho que está no caminho certo e a gente tem muito o que andar, conquistar e buscar passar desses 8 mil votos, quem sabe manter esses 9 mil votos. E dentro do processo da campanha eleitoral, a gente, no dia da apuração, eu lembro como se fosse hoje, na minha casa, com a minha família, eu dizia muito na campanha que precisava tirar 12 mil votos para não correr risco, para ser eleito, e o 12 com 12 do PDT, para mim, é uma referência muito positiva. E aí falava, olha, precisa de 12 mil votos, 12 mil votos. Todas as minhas reuniões eu dizia isso, mas sabia que 8 mil provavelmente era a linha de corte, e que era um grande desafio chegar aos 9 mil, que era a votação que eu tinha tido para deputado em Fortaleza, como eu já expliquei. E aí, para surpresa de muitos, para mim não, que na véspera eu fui fazer mais ou menos minha expectativa de votação, minha expectativa naquele momento ficava entre 12 e 13 mil votos, né? Só que eu dizia, mas será que 12 mil pessoas, 13 mil pessoas vão acordar naquele dia da eleição? Eu sempre digo, você vai acordar, você vai lavar o rosto, escovar os dentes, vai tomar um banho, né? Vai tomar um café da manhã e vai sair para votar numa pessoa. É muita gente no município com mais de 1.000 candidatos a vereador. Mas na apuração, na minha casa, como eu dizia, 12.204 votos. Quando passou de 12 mil, eu disse, agora eu estou eleito. Aí foi quando a gente comemorou, foi quando a gente teve a certeza, né? E o último eleito tirou 8.100 e alguns votos, né? Então, a gente estava certo que aquela linha de corte era de 8 mil votos. E aí, a gente foi eleito em 2016 e aumentou a responsabilidade para um mandato de 4 anos, né, que eu começaria naquele momento. E aí, no dia seguinte já da eleição, segundo turno, nosso candidato tinha ido para o segundo turno, o prefeito Roberto Cláudio, já buscando a reeleição. E nos dedicamos ainda mais para a eleição do nosso prefeito. E aí já começaram as reuniões. Aí eu já comecei a sentir um pouco, agora eu não sou mais o filho do vereador de 7 mandatos. Agora eu sou a pessoa que foi eleita para um mandato com uma votação que eu teria uma cobrança muito maior, e imaginava eu, e vi que se concretizou, muito maior do que a cobrança que meu pai sempre teve ao longo dos mandatos que ele exerceu, principalmente pelo número de votos, porque quanto mais votos você tem, mais pressão, mais cobrança e mais demanda na perspectiva de lutas sociais você passa a ter. A tomada de decisão para entrar na vida pública foi uma tomada de decisão minha, construída ao longo do tempo, né? Porque somos 4 filhos, né? Eu não sou o filho mais velho, eu sou o segundo filho. Então, todos tiveram a mesma oportunidade dos estudos, do acompanhar a política, do acompanhar a medicina, do acompanhar nossos pais, né? Mas, assim, eu sempre gostei desse processo ali, próximo da política, do meio político, eu acompanhava muito o pai nas reuniões do partido, decidi me filiar. Eu acho que eu sou o único filiado dos irmãos, meus irmãos não são filiados, nunca tiveram esse interesse, né? Eu tenho só a dúvida se o meu irmão mais novo é filiado, mas minha irmã e meu irmão mais velho não são. Então, assim, foi um processo natural, é o que eu disse. E principalmente depois que eu assumi, que eu passei pelo mandato, você viveu o dia a dia do parlamento, viver o dia a dia do poder executivo, não é, se você não tiver assim, o perfil, se você não tiver a vontade de estar ali, não é um cenário que você se adapte com certa facilidade. Você vê vários casos de pessoas, de familiares de políticos tradicionais que acabaram disputando um mandato e chegaram para o pai, para o avô, para a mãe, para o marido, para a esposa e disseram, olha, não conte mais comigo, não me adaptei, não gosto disso. Você tem que ter vocação. Acho que essa palavra é a principal, né? Em tudo na vida que a gente for fazer, a gente precisa ter vocação. E na política tem que ter um pouco mais, porque é um cenário, é um ambiente totalmente diferente, onde você não sabe o que vai acontecer 30 segundos na frente. O primeiro momento meu no plenário, como vereador, para mim foi muito interessante, né? Vou dizer o segundo momento, que o primeiro foi a posse ali, né? A diplomação aconteceu antes de janeiro, foi em dezembro, a posse,
primeiro de janeiro, né? No feriado, ali após tudo. Mas o primeiro ato meu, quanto parlamentar, quando me chamaram, eu me inscrevi para fazer uma fala, né? E do caminho onde eu ficava sentado até a tribuna, eu devo ter dado uns 12, 14 passos no máximo. E eu sempre vi meu pai fazendo aquela ação assim, com naturalidade, com tranquilidade. Mas aqueles 12, 14 passos que eu dei, né, para mim, uma eternidade, eu fiz várias reflexões e uma delas foi, agora é comigo. O que eu falar ali, a partir de agora, vai ter uma repercussão muito maior. Vai ter uma cobertura da imprensa, vai ter um diálogo, uma responsabilidade com os meus pares, vai ter a população me cobrando. Então, assim, aquela fala, aquele meu raciocínio que eu vou desenvolver ali, ele vai ter um alcance 2.000, 10.000, 100.000 vezes maior do que se eu fizesse uma fala com um amigo, numa mesa de bar, dentro de casa, enfim. Então, para mim foi muito interessante. E aí eu comecei a fazer as minhas defesas, as minhas teses da campanha, os processos relacionados ao meio ambiente, os processos relacionados de fortalecimento e defesa do Sistema Único de Assistência Social, né? As cobranças também em relação às ações relacionadas ao SUS, né? À saúde pública, que eu aprendi muito com meu pai sobre isso, apesar de não ser profissional da área da saúde, né? Fiz minha fala do respeito ao próximo, no combate às intolerâncias, falei muito sobre a discriminação que tem em relação à população LGBT, falei muito sobre as questões de racismo no mundo, né? O que é uma realidade muito triste ainda nos dias atuais. Não se imagina a gente estar no ano de 2021 com tanta situação como essa. E aí, toda semana, você tem casos de racismo, né? Recentemente, teve um caso de uma prisão de uma professora. No ano de 2020, vários casos no Brasil, sem contar o caso icônico da morte de George Floyd nos Estados Unidos, que gerou todo um movimento, né? Reacendeu todo um movimento de luta pela igualdade, pelo respeito acima de tudo. Então, essas falas eu levei para a Câmara de Vereadores. Algumas vezes, um colega vereador me chamava de vereador federal, porque eu também levava as pautas nacionais, os debates da reforma da Previdência, da reforma trabalhista à época, da reforma tributária, que não avançou nos 4 anos do mandato que eu estava lá. Eu dizia que era a principal reforma que a gente precisava fazer o debate no Brasil. A reforma da Previdência, que não avançou no período dos últimos anos da Dilma e do Temer, mas que avançou no começo do Bolsonaro, e a gente fez esse debate muito fortemente, muito claramente. A gente vê que várias famílias, principalmente agora com a pandemia, muitas pessoas morreram, né? Quantas pessoas já morreram? 450, 460 mil pessoas, né? Estamos perto dos 500 mil. Então, assim, muitas pessoas morreram e deixaram o seu cônjuge sobrevivente e acabaram ficando numa situação difícil. Se são 2 servidores públicos, não vai receber hoje uma pensão do valor da renda da pessoa que faleceu. Por quê? Porque pela mudança da reforma da Previdência, se você receber acima de 2 salários mínimos como aposentado ou como servidor da ativa, você não vai receber a pensão. Então, uma casa que tem uma renda vou dar aqui um exemplo, 2 ganham 5 mil reais. Se um morre, essa renda vai cair pela metade. E a gente antecipava esse cenário em relação a essa reforma da Previdência. E quando consegue uma pensão, é um valor muito menor do que o valor era recebido em vida pelo cônjuge que faleceu, né? Então, assim, a gente fez esse debate lá, né? E foram vários temas nacionais que a gente trouxe, um tema que acabou tendo uma repercussão muito maior do que esses debates que eu fiz, foi a questão ambiental, que eu levei várias vezes, né? Tem inclusive um vídeo muito icônico mostrando o sofrimento de uma tartaruga tirando um canudo do orifício, né, da tartaruga. Então, assim, eu levei esse vídeo para lá e fiz um debate muito forte sobre a questão do uso racional do plástico. E aí proibimos os canudos plásticos no município de Fortaleza. Tentamos alterar o Código da Cidade em relação às sacolas plásticas, não conseguimos, mas há um processo de debate em relação ao uso, né, de redução do uso do plástico também nos supermercados e várias outras questões que a gente precisa ter essa consciência socioambiental. Eu digo mais, socioeconômico-ambiental,
Porque quanto mais se preservar a natureza, quem vislumbrar ganha o capital, pode ter certeza que você ganha muito mais com a floresta preservada do que com a floresta derrubada. Derrubar a floresta, tirar madeira, fazer extração de minério, vai ser finito. Vai acabar um dia se você não tiver, principalmente no corte de madeira, o planejamento, né? O plano de manejo daquela área autorizado pelos órgãos de controle ambiental. E a extração de minério, a gente sabe o que é que acontece. Serra Pelada aí está para mostrar há quantas décadas fizeram aquela extração e ali não se recupera aquela área. Então, quanto mais em pé, hoje tem a questão, inclusive, da geração de reserva em relação à questão dos carbonos emitidos, do dióxido de carbono, né? Da venda de carbono, de proteção ambiental. Então, essas pessoas que hoje querem derrubar as florestas, derrubar as árvores, fazer pasto, elas têm que entender que a gente só tem essa diversidade, essa biodiversidade preservada quando a gente tem as florestas de pé. Então, esse debate eu levei para a Câmara e quando aprovamos a Lei dos Canudos, houve uma repercussão muito grande na cidade de Fortaleza e talvez tenha sido o momento que eu tive mais alcance de comunicação, de engajamento nas redes sociais e de procura da própria mídia tradicional, quando desse momento da aprovação dos canudos. E aí a gente também trabalhou muito na área da assistência social, a preocupação com a criança e adolescente, que não é o nosso futuro, é o nosso presente. E a gente tem que se preocupar desde a primeira infância, a primeiríssima infância, e várias matérias relacionadas ao tema. Eu fui relator, né, matérias de origem do prefeito, né, mensagem prefeitural, ou eu fui autor de projetos como o Rede Aquarela e o Ponto de Encontro na FUNCI, né, que se tornaram políticas públicas permanentes, políticas públicas de Estado, através de 2 leis que foram aprovadas, projetos que foram aprovados e leis sancionadas, e o Marco Legal da Primeira Infância, juntamente com o Cartão Missão Infância, que foram dois projetos também super importantes que eu tive a oportunidade de ser relator dessas matérias. Então, assim, dentro da nossa área de atuação, foi bem abrangente, mas foram temas que eu estudei muito, que eu já conhecia da experiência como secretário executivo no Estado e no município, e que a gente fez uma defesa não porque alguém pediu, mas porque a gente acredita, eu sempre disse para todo mundo, eu só vou falar e só vou fazer defesa daquilo que eu acredito, não daquilo que pode dar mídia, pode dar ibope ou pode dar uma repercussão maior, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente está convencido, e aí eu sempre digo, se eu não estiver convencido, me convençam com os dados técnicos, com os argumentos, para que a gente possa levar adiante. E assim, exerci os 4 anos de mandato na Câmara Municipal, finalizados dia 31 de dezembro de 2020, com muita dedicação e com muita certeza de que aquilo era um sonho, representar a minha cidade, né? Deixei até de assumir empregos públicos de concursos que eu fiz, que é o caso da Justiça Eleitoral, que eu não poderia ter filiação partidária. Um dos requisitos era não estar afiliado partidariamente, não estar afiliado a nenhum partido político. Então, deixei de assumir esse concurso à época, porque eu tinha essa vontade de disputar a eleição e de poder representar e ocupar uma cadeira que meu pai ocupara por 7 mandatos no município de Fortaleza. Eu lembro que no dia que a gente comemorava a eleição de 2016, meu pai disse, trabalhe muito, porque a reeleição, a primeira reeleição é a eleição mais difícil que você vai disputar. E aí eu ainda disputei essa reeleição num cenário de pandemia, num cenário de dificuldade, também em relação a você sair, fazer campanha, né? Um cenário que meu pai também, já com 79 anos na época da eleição, né? Com muito medo, muita precaução em relação a pegar essa doença, a população também muito preocupada também em lhe receber, então a campanha como eu faço, uma campanha muito participativa, de muito engajamento, de muito contato, eu tive realmente um comprometimento muito grande. Logicamente, todos os candidatos tiveram essa dificuldade, mas eu entendo que isso me prejudicou muito, né? Mas nós fizemos a campanha, uma campanha que mudou a data da eleição, né? Mudou a data da eleição, saiu ali de outubro para o meio de novembro, num cenário diferente, com uma regra nova, que não teria mais coligação, cada partido faria a sua própria estrutura e sua própria chapa. E o PDT é um partido que eu já falei de 2016 era bem difícil, e a gente imaginava que em 2020, aqueles 8 mil da linha de corte
passassem a ser de 9 mil. Imaginávamos fazer a mesma bancada, no mínimo, repetir o número de 11 vereadores eleitos, né? E aí fomos para a linha de frente, fomos para a disputa, fomos conversar. A primeira, depois que você exerce o mandato, você passa a ter uma rejeição, você passa a ter um desgaste que não existia quando você disputa a primeira eleição, que isso é natural, todos os candidatos passam por isso, né? Quando você se elege pela primeira vez para tentar a primeira reeleição, você deu não, você não resolveu demandas de algum bairro, de alguma comunidade, você passa a ser mais cobrado, alguém que lhe pediu alguma coisa que estava fora do seu alcance. Então é um processo de maturidade, em compensação você está num mandato que você não tinha, né? Então tem as questões, uma coisa compensa a outra em tese, mas essa eleição com o cenário de uma regra nova, pela primeira vez sendo implantada, e logicamente que era para todo mundo, só que os partidos maiores tiveram muita dificuldade. O PDT não conseguiu fazer uma chapa, uma nominata maior e com um número maior de pessoas que tinham sido testados também, que a gente chama no jargão político. Quando você faz uma chapa, você tem que ter as pessoas que estão disputando diretamente a vaga, aquelas pessoas que podem surpreender, né, mas que em tese seriam um nível mais mediano, e aquelas pessoas que vêm compor a chapa, para fortalecer a chapa por algum motivo, pela questão ideológica, pela questão de disputar. Tem gente que às vezes disputa um mandato de vereador para ver qual é o nível de força que ele vai ter naquele bairro dele, e pode depois disputar um mandato de conselheiro tutelar, tem o contrário também. Então, tem várias estratégias. E a gente praticamente não conseguiu aglutinar esses três espaços da chapa, né? Os que disputam diretamente, aqueles que podem vir a surpreender, mas já tiveram resultados medianos em outras eleições, ou então tem uma perspectiva de verificar qual é o seu tamanho, né? E aquelas pessoas que vêm para compor a chapa, para fortalecimento da chapa, sabendo que é muito difícil que seja eleito. E aí a gente ficou mais com aqueles que vieram disputar a eleição. Então eram muitos vereadores disputando a eleição, se eu não me engano eram 14 ou 15 vereadores disputando a reeleição, com alguns nomes fortes que vinham da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E aí aumentou o nível de corte, né, na expectativa antes da eleição para 9 mil votos. E aí dessa vez, infelizmente, eu não consegui superar os 9 mil votos, né, que eu já falava de 2016, que para mim era importante, apesar de que na época eram 8 mil votos. E aí eu fiquei com 8.166 votos. Né? Logicamente a gente fica um pouco frustrado. Não imaginava que tivesse menos do que 9 mil votos, mas a gente vai fazendo umas avaliações, fazendo as autocríticas dos erros que a gente cometeu. Na vitória a gente comete erros também, mas acaba ficando um pouco encoberto pelo resultado positivo que aconteceu. E aí a gente foi para finalizar o mandato, e muito certo do dever cumprido, né? Fui o 23º mais votado de 1.200 candidatos. Nessa eleição, inclusive, tiveram 200 candidatos a mais do que em relação a 2016. Ou seja, uma disputa mais intensa. Você ter sido o 23º mais votado geral e você ficar fora, né? Realmente dá um sentimento de que você teve muito voto, mas ficou fora. Eu não digo que injustiça, porque essa regra está estabelecida desde a primeira eleição, após a redemocratização em 88 para vereador. Então, assim, é uma regra conhecida por todos e que a gente sabe que assim acontece. Mas foram 10 eleitos do PDT, eu fiquei em 12º no partido, né? Aí os 12 que me foram referência dos 12 mil votos em 2016, fiquei em 12º, 12 referência na colocação. Não deu para estar no mandato, mas a gente, assim, com a certeza de que fizemos um mandato de excelência, um mandato de alto nível, com respeito aos colegas vereadores, com respeito à população, entendendo as críticas, entendendo o papel, a importância do papel da imprensa, que eu destaquei várias vezes, principalmente nos 2 últimos anos, que a gente via o governo do presidente Bolsonaro muito atacando a imprensa, eu sempre fazendo a relevância do papel da imprensa, e finalizamos um ciclo de forma virtuosa na minha concepção. E aí, 2021, o prefeito Sarto foi eleito, né? Acabando a eleição, 2 semanas intensas de campanha para o segundo turno para o nosso candidato, que, graças a Deus, veio a ladrar êxito, foi o candidato à época Sarto, hoje o prefeito Sarto, e que já tem mostrado, nos primeiros meses, o compromisso e a responsabilidade
acima de tudo, do cuidado com a população e principalmente nessa questão da pandemia, que o prefeito tem se dedicado diuturnamente em relação, como ele disse, acorda e dorme pensando como vai salvar vidas. E a salvação é exatamente avançando com a vacinação, né? Fortaleza consegue ampliar muito sua vacinação de segunda dose e não conseguiu fazer mais porque chegou em algum momento faltou a vacina que não depende do município. Muito embora o governador e o prefeito tenham se reunido com o consórcio do Nordeste na possibilidade de comprar vacina diretamente pelo município, e ele tem feito esse trabalho de forma muito ativa, priorizando o que não poderia ser diferente, a preocupação com a saúde nesse momento que nós vivemos no mundo. A gente brasileiro, a gente é aquele que abraça, que aperta, do contato físico, né? Da troca de energias, e isso num processo eleitoral é super importante. Mas faltou para todo mundo, né? Faltou para todo mundo. Agora, foi uma campanha diferente, muito virtualizada, né? E que muita gente também deixou de votar. Se você olhar a abstenção, foi um pouco maior, e você olhar o número de pessoas acima de 60 anos que deixaram de votar, foi bem maior, bem maior. Então, há uma preocupação, e nesse aspecto aí, aquele eleitor que sempre votou no meu pai, que votou em mim em 2016, a gente sentiu muito. Muita gente disse para a gente depois, meu filho, eu acabei nem indo votar porque realmente fiquei com medo, né? E tinha que ter a preocupação, a precaução, e a gente imagina que todo mundo acabou perdendo. Eu, especificamente, acabou me comprometendo um pouco mais, porque eu também não tive a oportunidade de ter a presença física do meu pai nas campanhas eleitorais, né? Na campanha eleitoral. Mas, assim, não tem justificativa. A justificativa é porque só entram 43. E os que têm mais votos dentro do processo proporcional são os eleitos, né? Voto, para mim, não faltou pensando no todo, mas pensando na chapa do PDT, 11 tiveram mais votos do que eu e no quociente eleitoral só foram 10 os eleitos, né? Faz parte do processo e eu acho que a democracia, cada vez mais, a gente tem que lutar por ela e preservar da forma que a regra do jogo está estabelecida. Ninguém pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. A pandemia, a gente em março de 2020, como todo brasileiro, né, ficou muito aflito, ficou muito angustiado. Meu pai com 79 anos, minha mãe com 75, recém-completados em abril. Meu pai já tinha completado em janeiro, e a gente sempre se preocupou muito com eles. Meu sogro também, acho que tinha 67 à época, né? Então, assim, a gente muito preocupado com as pessoas, né, mais da terceira idade, vamos dizer assim, da família, e com os amigos também, com a própria família, que a gente em 2020 não sabia muito como é que seria, o que era que a gente estava vivendo. Hoje, 1 ano e alguns meses depois do início da pandemia aqui no Brasil, lembrando que na Europa, dezembro para janeiro já começaram os primeiros casos, na China, né, em dezembro, mas de 2019 ainda, mas aqui no Brasil a gente tomou aquele susto, né? Vão ser 30 dias, vão ser 15 dias, o que é que vai acontecer? É uma gripe temporária, passageira, tem que ter cuidado, depois esse vírus some. E a gente vê hoje claramente que é uma realidade muito triste, né? No mundo, alguns milhões de habitantes perderam a vida. No Brasil, é o segundo país com o maior número de mortes. A Índia está numa velocidade de mortes diária que é provável que passe o Brasil. Mas na proporcionalidade, o Brasil continuará em segundo, porque os Estados Unidos continuam, muitas pessoas morreram, né? E a gente imagina e espera que isso pare, que isso diminua, que a vacina aumente, que as pessoas tenham mais preocupação. O uso da máscara é fundamental, a preocupação com a máscara, a higienização das mãos, seja por álcool líquido, gel, a 70%, ou com a lavagem mesmo, com água e sabão, né? É super importante. Infelizmente, nós temos tido um cenário bem difícil, porque tem muita gente que tem negado isso no mundo e aqui no Brasil, demais. Nos Estados Unidos isso já mudou um pouco com a mudança do presidente. O próprio Trump, em algum momento, foi meio que pressionado pela própria população e pelas instituições constituídas do país, e ele recuou, tanto que
a vacina, eles produziram muito vacina no passado ainda, né? Mas a vacinação não estava acontecendo e veio acontecer de janeiro, né, de meados de janeiro para cá, com uma velocidade muito maior. E hoje já tem 70%, 80% da população adulta vacinada lá. E no Brasil, infelizmente, a gente ainda não pode dizer que a gente tem, que passou de 10% da segunda dose, tem em torno de 20% da primeira dose, ou um pouco mais do que isso. Então, essa preocupação nos trazia com que a gente não sabia o que é que tinha, o que é que ia enfrentar. Hoje a gente consegue fazer essa contextualização e a gente sempre teve essa preocupação. Tanto que a campanha, eu relatei aqui, muito cuidado, né? Na outra campanha, meus filhos estavam na linha de frente comigo, em algum momento, reunião, a gente fazia reuniões grandes. Nessa agora, a gente fazia reunião com 10 pessoas, com 12 pessoas, buscando ambiente aberto, para ter cuidado com todo mundo. E muito cuidado dentro de casa. Minha esposa chegou a se contaminar, mas não teve muito... O efeito dela foi bem leve, né? Mas teve um dia que ela teve um susto, o oxímetro deu problema, a saturação do oxímetro estava dando muito baixo, fomos para o hospital, mas graças a Deus a saturação dela estava normal, então a gente constatou que o problema era o aparelho, mas aproveitou fazer os exames, foi relativamente tranquilo, com pouquíssimos sintomas. Meu irmão pegou também no final do ano passado, mas também com o mesmo cenário da minha esposa. E a nossa preocupação sempre foi meu pai, minha mãe e meu sogro, né? E em janeiro, num surto de Covid que deu no prédio onde meu pai morava, no momento que ele mais tempo ficou em casa, né? Mas minha mãe chegou em dezembro, não saia mais não, fique em casa aqui, a gente é tão perigoso, estou com tanto medo. Minha mãe se preservou muito e meu pai acabou ficando em casa. Só que ele tinha o hábito de pelo menos ir pegar o jornal, porque é uma pessoa que passou a vida toda, que foi uma pessoa de estar perto da população, de interagir, de conversar, médico do sistema público. Ele deixou, inclusive, de atender no posto de saúde, que ele trabalhava por 49 anos, né, por preocupação. Voltou em setembro. No dia que ele voltou, muita gente procurou. Ele disse, não vou mais, porque eu vou colocar em risco a vida de vocês e a minha. Então, só vou voltar quando eu estiver vacinado. Mas no prédio teve um surto de Covid. Minha irmã foi a primeira a pegar em meados de janeiro, ficou internada 5 dias, né? A gente chegou a nos causar uma preocupação maior, mas no terceiro dia ela reagiu bem, então no 5º dia já teve alta. Minha mãe teve, positivou também, aí começou a nossa angústia maior, mas minha mãe tinha poucas comorbidades, acho que tinha só uma comorbidade da questão de colesterol, essas coisas, né? Uma preocupação maior. Aí meu pai pegou essa Covid, né? E aí a gente realmente ficou muito aflito, muito angustiado, porque ele tinha uma glicose alta, ele se dizia que era diabético, porque tomava remédio para controlar a glicose, pressão alta há muito tempo, há pelo menos 30 anos tomando remédio, uma certa obesidade, bem menos do que foi na vida toda, mas uma certa obesidade, e quase 80 anos, e aliás, 80 anos já tinha completado recentemente, né? Ele descobriu que estava com Covid, acho que dia 21, 22 de janeiro, e tinha completado dia 7 de janeiro, 80 anos, né? E, assim, muito feliz. Não fizemos comemoração nenhuma, eu os filhos foram visitá-lo meio que sem combinar, exatamente porque não ia ter nada, mas ele falou que tinha recebido muitas ligações, estava muito feliz. Olha, depois de 4 anos sem ser vereador, muita gente me ligou, né? Então eu me senti valorizado, me senti útil ainda, me senti inserido, me senti representado, uma série de fatores. E aí ele pega o Covid, os primeiros dias realmente sem muita coisa, uma leve tosse apareceu, a febre veio aparecer no 5º, 7º dia, aí foi ao hospital, já tinha ido ao médico, foi sendo monitorado para e passo, mas é uma doença terrível, gente, é uma doença terrível, vocês cuidem das suas famílias, vacinem os idosos na sua casa, vocês que não têm 60 anos, têm menos de 60 anos, tenham cuidado também, porque hoje a metade das pessoas, dos óbitos acontecidos, antes até daquela vacinação mais em massa dos idosos, já eram de pessoas até 59 anos. Hoje, com certeza, é bem mais, porque já mostrou um estudo que houve redução acentuada de casos de idosos e de óbitos de idosos, porque a vacinação é que dá a cobertura, que dá a segurança. E aí, dia 29, ele precisou ser internado no hospital, ainda só com aquela oxigenação, né, externa e tudo, mas sem nada mais
ofensivo, mas vai evoluindo de uma forma tal que, enfim, a gente perde o controle quando a pessoa tem as comorbidades, seja de obesidade, ou seja, também a idade mais avançada, é muito difícil. E aí foram 24 dias de expectativa, de angústia, de muito sofrimento, principalmente os últimos 7 dias, os últimos 5 dias, porque na quarta-feira antes do meu pai falecer, ele foi estubado. Na terça, aliás, foram 6 dias. Foi estubado, ele conversou com minha mãe, estava bem, a saturação estava boa, as taxas dele estavam melhorando, assim, nos últimos 3, 4 dias antes de ser entubado, assim, de uma forma extraordinária, a gente muito, muito confiante. Aí a tal da bactéria oportunista, e aí ele teve um sepse. E aí depois que foi estubado, no dia seguinte à noite foi entubado novamente. E aí foram só pioras até o falecimento do meu pai no dia 22 de fevereiro, né, deste ano. E que realmente a gente ainda sente muita dor. A gente tem que, por ele também, tem que levantar a cabeça, tem que dar continuidade à vida, dar continuidade ao legado dele, mas é muito difícil, né? E tem um fato assim, bem assim, minha esposa comentando comigo, que a primeira Eucaristia dos meus filhos foi no dia 6 de dezembro, né? Coincidentemente até no dia do meu aniversário. Estava lá meu pai ótimo e mais 2 pais de outros coleguinhas também bens, e hoje a gente não tem mais nenhum deles conosco, porque é uma doença que esse vírus, quando lhe pega, pode levar a óbito, né, em poucos dias. E as pessoas mais novas estão morrendo também, e estão morrendo com um sofrimento muito mais acentuado, com 60, com 70, com 80 dias. Então o que a gente tem que fazer é se prevenir. E aí, após, com a morte do meu pai, a gente também viu o quanto querido ele era na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará, e quanto respeitado ele era pela classe política, né? Com um registro do governo do estado, da prefeitura de Fortaleza, da Assembleia, da Câmara, né? De muitos políticos, muitos secretários, da classe médica, onde ele dedicou, acho que 52 anos da vida dele desde formato, se formou um pouco mais tarde, teve muita dificuldade na vida, foi um vencedor, viveu 80 anos, né? A gente sabia que ele podia chegar um pouco mais se não fosse esse vírus, não tinha assim uma cirurgia que ele tivesse que ter feito, ou então algum problema de saúde assim mais grave, que colocasse limitações para a vida dele. Não, mas essa Covid o levou, e a gente, tendo fé em Deus e acreditando sempre em Deus, a gente sabe que tudo é no tempo de Deus, e se o ciclo encerrou aos 80 anos, a gente tem certeza que ele viveu 80 anos com muita dedicação ao próximo acima de tudo, e ele nasceu para servir, né? E na política não fez inimigos. Não tem um inimigo. Ele não teve, nos 28 anos de mandato dele, assim, uma suspeita, né? Porque às vezes a pessoa tem briga política, aí tem processo que abre aqui. Não, nada. Nenhum inquérito, nenhuma investigação policial, nada nos 28 anos. E como médico também, sem nenhum registro de nenhum problema assim mais que pudesse comprometer ou a carreira ou a vida de algum paciente dele, não. Então, assim, foram 80 anos vividos para servir ao próximo, de construção de amigos, né? E muita gente hoje em dia me lamenta, fala comigo, ou seu pai devia estar aqui, ou saudade dele, mas a gente sabe que ele está no local, com certeza, muito melhor do que o nosso nesse momento, que está... Eu sempre tenho dito que é o anjo que está nos iluminando no céu. E tem algumas coisas que a gente tem só que saber interpretar os sinais, né? E sabendo interpretar os sinais, você vai saber o que é que ele faria, se estivesse aqui do lado na matéria, né? Mas ele está aqui conosco constantemente, e não tenho dúvidas que durante todo esse momento ele está aqui me iluminando e me incentivando a sempre cada vez mais fazer o melhor. Grande orgulho quando todo dia eu lembro dele, várias vezes no dia, porque várias vezes algumas pessoas vão me chamar Iraguaçu, eu estou lembrando o nome dele. Tanto orgulho eu tenho que o nome do meu filho, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino, e o nome do meu filho é Iraguaçu também. Né? Iraguaçu, inclusive nos 70 anos do meu pai, minha esposa estava grávida e eram gêmeos, né? E foi até, inclusive, quando eu anunciei que seria o nome do meu filho seria Iraguaçu também, ou seja, Iraguaçu Teixeira, Iraguaçu Filho, Iraguaçu Neto, né?
Então, assim, um nome que traz muito orgulho, principalmente por tudo que ele fez, pelo que ele foi, pelo que ele representou, pelo que ele representa, né? E uma homenagem foi feita pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, o posto que ele trabalhou quase 50 anos da vida dele, o único posto que ele teve, que ele trabalhou na vida dele, vai ser o nome Centro de Saúde Dr. Iraguaçu Teixeira. Então, esse nome Iraguaçu vai estar marcado, né, na nossa família, vai estar marcado já na cidade de Fortaleza. E a gente tem muito orgulho e a responsabilidade também é muito maior também, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter o nome do meu pai, que é um nome que representa só coisas boas, é um nome que representa uma trajetória de vida exemplar de uma pessoa que venceu na vida através do estudo. Eu digo isso muito para os meus filhos, digo isso onde eu chego. O caminho para o sucesso é o estudo. 99% das vezes. 1% algum talento, alguma questão, e às vezes você tem talento e você não consegue a oportunidade. Isso acontece muito no futebol, na música, né? Às vezes demora muito tempo para você ter um sucesso, né? Às vezes também o sucesso ele vem, ele vai muito rapidamente, e o estudo não. Quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente acumula, isso ninguém vai tirar da gente. Ninguém vai tirar. Então eu digo isso muito para os meus filhos, assim tive na minha vida, foi o caminho do sucesso para mim, para o meu pai, foi através do estudo, foi através de se qualificar. Cada um tem a sua história, né? Quando eu assisti na televisão, no dia da morte do meu pai, que aconteceu em torno de 6 horas, 6 e pouco da noite, e meu irmão estava com ele no hospital, que meu irmão é da área da saúde, e teve a oportunidade, e o médico já tinha dito que estava na falência múltipla. E eu assisti o jornal, né? Enfim, a televisão ligada, a gente acaba, mesmo num momento de muita dor, e aí, não, no dia seguinte, no dia realmente a gente não teve a menor condição nem de... E aí eu vi tantas mil mortes no dia anterior, eu disse, ali é meu pai, uma das vidas foi o meu pai, né? Então, assim, a gente tem que entender que cada vida é uma vida que a gente tem que lamentar, e cada um tem a sua história, tem sua família, tem seus filhos, tem seu trabalho, tem as pessoas que dependiam direta e indiretamente de você. Então, são vidas, não são somente números frios, né? E a gente precisa fazer com que cada um, agora a gente tem que ter a nossa responsabilidade, cada um fazer a sua parte. O uso dessa máscara aqui representa talvez 50%, 60% de evitar, de precaução para você não pegar a doença. Você higienizar as mãos, dá mais 20, 30% de limpeza, porque a gente leva muito a mão, o olho, nariz, a boca, o ouvido, aos orifícios de entrada de bactérias, de vírus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E, logicamente, tomar vacina quando você estiver no momento. Agora, tomar vacina no seu momento adequado. No Brasil já se avança aí em vários estados, em algumas capitais, em relação à vacinação do público em geral. Só que isso aí a gente já podia ter tido isso há algum tempo, porque aí está a CPI mostrando, a gente descobrindo algumas questões. Eu digo muito, quando eu comecei a ver esse cenário, que a gente já poderia ter produção de Coronavac, que houve uma negação por parte do presidente da República. Não vou comprar, que é da China. Fala de várias pessoas do governo desprezando a relevância da Coronavac, que foi aprovada recentemente pela OMS também. Ou seja, tudo que era cobertura vacinal era importante ter sido comprado. A Pfizer também. A Pfizer foi oferecida, quantas vezes não foi oferecido para o Brasil? E a gente vê que o presidente demorou meses para responder a Pfizer e em minutos responde a Conmebol para fazer uma Copa América no Brasil, em que a gente está no cenário aí de 460, 470 mortes, né? Então, assim, são as prioridades e que a gente... Eu não lamento achando que tinha certeza que meu pai estaria aqui comigo. Mas, assim, eu lamento naquela perspectiva, porque ele tinha 80 anos. Se aquela vacinação tivesse começado um mês antes, um mês e meio antes, que a gente podia ter começado em dezembro, em novembro a gente teria essa capacidade de vacinar. O Brasil podia ser o primeiro país do mundo a vacinar, né? Então eu fico com esse sentimento de que poderia ter meu pai e vários outros amigos. No programa de rádio que nós temos, né, que meu pai criou há mais de 20 anos, depois que meu pai faleceu, um mês e uma semana, o apresentador e produtor do nosso programa faleceu também, né?
Um primo, irmão que meu pai tinha, 1 mês e meio depois dele, faleceu também, Covid. O primo do meu pai tinha 82 anos, esse amigo da gente tinha 74, né? Então, assim, são pessoas que poderiam estar aqui conosco. Estima-se aí que 20% dessa população que faleceu podia estar aqui conosco, ou mais, 25%. Né? Se também as pessoas tivessem mais o compromisso e o respeito, porque a gente ainda, com tudo que se fala, a gente vê tanta festa clandestina acontecendo, e festas com 80, 100, 200 pessoas, mas também encontros familiares com 20, 30 pessoas. Não dá para acontecer. A família é aquela com quem você convive. Não é aquele seu primo que você não vai, aquele seu irmão que você não tem pouco contato. Né? É a família com quem você convive. Não necessariamente o laço sanguíneo, mas aquela pessoa que você coabita e mora no dia a dia, ou que você tem convivência semanal. Né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. O governo tem a sua responsabilidade maior, na minha visão, sim. Mas a gente tem que ter a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Então, cada vida dessa, a gente precisa evitar que novas vidas sejam perdidas. Porque essas que foram perdidas, não tem mais como voltar atrás. Fica só a lembrança e o legado que cada uma dessas pessoas deixou na sua vida, na forma sua de viver. E, com certeza, muitas histórias bonitas de dedicação ao próximo. Para todo mundo, essa pandemia veio mostrar que a gente tem que viver o hoje, intensamente. Se você tem o seu pai ainda, beije-o, abrace-o, valorize, aproveite a vida dele. Se você tem sua mãe ainda, faça a mesma forma, abrace, conviva, esteja mais presente. A sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus companheiros, suas companheiras, né? Viva intensamente e viva para fazer o bem. Menos conflito, mais amor. Eu acho que essa mensagem de paz a todos, acho que é o mais importante, com muito amor, e que possa viver, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu acho que a gente tem visto muito isso, né? Eu tenho tirado muitas lições mesmo nessa pandemia, né? Muito maior com a perda do corpo físico do meu pai, porque eu nunca vou perdê-lo da minha vida no dia a dia, mas é muito doloroso. Quando a gente perde, muitas das vezes a pessoa só valoriza quando perde. E eu tenho, assim, tranquilidade de que eu vivi muito intensamente com meu pai, a minha infância e minha adolescência. Na vida adulta a gente acaba se afastando um pouco porque a gente acaba criando a nossa família, mas não deixa de ter a convivência. Então, assim, ame a sua família, viva intensamente e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigado pela oportunidade aqui de poder conversar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória política, sobre minha vida, né? E deixar um pouquinho da nossa experiência e das nossas lutas aqui para o telespectador. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.